Olá, mulheres queridas, hoje nós vamos falar sobre não posso evitar, simplesmente sou viciada em resmungar, censurar e me queixar. Até que aprendamos a glorificar a Deus com nossas atitudes durante tempos difíceis, não seremos libertos. Não é o sofrimento que glorifica a Deus, mas uma atitude santa diante do sofrer que agrada ao Senhor e lhe traz glória. Se vamos obter desses versículos o que Deus quer que tenhamos, teremos de lê-los vagarosamente, digerir cada frase, cada sentença completamente. Admito quando estudei 1 Pedro 2, 19 e 20, eu estudei por anos tentando entender por que agradava tanto a Deus vermos sofrer quando a Bíblia declara que Jesus levou sobre si as nossas dores e sofrimentos. 1 Pedro diz assim: porque isto é agradável, se alguém suporta a tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Passaram-se muitos anos antes que eu percebesse que o foco desses versículos em 1 Pedro não é o sofrimento, mas a atitude que alguém deveria ter no sofrimento. Observe a palavra pacientemente, usada nessa passagem que diz que se alguém nos trata mal e nós suportamos pacientemente, isso é agradável a Deus. O que agrada é a nossa atitude paciente, não o sofrimento. Para nos encorajar em nosso sofrimento, somos exortados a ver como Jesus lidou com os ataques injustos endereçados a Ele. Jesus sofreu gloriosamente, silenciosamente, sem queixa, confiando em Deus. Independentemente de como estavam as coisas, ele permaneceu o mesmo em toda situação. A passagem acima nos permite saber que Jesus é nosso exemplo e que ele veio para nos mostrar como viver, como nos comportamos diante de outras pessoas, mostrar como elas deveriam viver. Ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Devemos ser cartas vivas lidas por todos os homens, luzes iluminando brilhantemente em um mundo escuro. Algum tempo atrás, em nossa vida familiar, havia uma situação que serve como excelente exemplo da minha visão sobre sofrer, humilde, submissa e pacientemente. Nosso filho Daniel tinha acabado de retornar de uma viagem missionária à República Dominicana. Ele voltou com uma série de erupções nos braços e várias feridas abertas. Tinha-lhes dito que era uma versão dominicana de urticária. Parecia tão mal que sentimos que precisávamos confirmar o que era. Nosso médico da família estava fora naquele dia, então marcamos uma consulta com o médico que o estava substituindo. Nossa filha Sandra telefonou e marcou uma consulta. Disse-lhe como Daniel estava, que era sua irmã, e o levaria ao consultório. Nós estávamos muito ocupados naquele dia, inclusive Sandra. Depois de dirigir 45 minutos, ela chegou ao consultório, onde lhe disseram: desculpe-me, mas a nossa norma é não atender menores desacompanhados de um dos pais. Sandra explicou que quando ligou, ela tinha dito especificamente que estaria trazendo seu irmão, que ela frequentemente o levava ao médico por causa das nossas viagens. A enfermeira manteve-se firme e disse que ele precisava da presença de um dos pais. Sandra tinha a oportunidade de sentir-se irritada. Ela havia se esforçado para acrescentar essa incumbência ao seu já apertado esquema. Ela tinha outros 45 minutos de viagem de volta esperando por ela e tudo parecia um grande desperdício de tempo. Deus ajudou-a a manter-se calma e amável. Ela chamou Dave, que estava visitando a mãe dele, e ele disse que viria e cuidaria da situação. Dave sentiu-se direcionado a passar pelo nosso escritório e apanhar alguns dos livros e fitas, sem mesmo saber o que faria com eles, apenas sentiu que deveria apanhá-los. Quando ele chegou ao consultório do médico, a mulher estava registrando os pacientes, perguntou a Dave se ele era um ministro e se ele era casado com Joyce Meyer. Ele respondeu que sim, e ela disse que tinha visto ele na televisão e tinha ouvido tantos os nomes das pessoas da família que imaginou que poderia ser a mesma pessoa. David conversou com ela e um pouco depois deu-lhe um livro sobre cura emocional. Sabe, meu motivo em contar-lhes essa história é esta. Se Sandra tivesse perdido a calma e ficasse impaciente, seu testemunho ficaria marcado, se não arruinado. Na verdade, poderia ter causado um dano emocional à senhora, que me assistia na televisão e então observava minha família comportando-se mal. Muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus, e o que nós estamos mostrando é muito mais importante do que estamos lhe dizendo.
É importante, é claro, que compartilhemos o Evangelho verbalmente, mas fazer isso e negar o que dissermos com o nosso comportamento é pior do que não dizer nada. Sandra suportou pacientemente seu sofrimento naquela situação, e a palavra de Deus afirma que somos chamados para esse tipo de comportamento e atitude. Como exemplo do Velho Testamento, pense sobre José, que foi injustamente maltratado por seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Nesse meio tempo, ele foi comprado por um homem rico chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. Deus concedeu graça a José onde quer que ele fosse, e logo ele recebeu o favor do seu senhor. José continuou sendo promovido, mas outra coisa injusta lhe aconteceu. A esposa de Potifar tentou induzi-lo a ter um caso com ela, mas como ele era um homem íntegro, ele não quis nada com ela. Mentindo ao seu marido, ela disse que José a tinha atacado, o que levou a ser preso por algum ato que ele não havia feito. José tentou ajudar os outros o tempo todo que esteve na prisão. Ele nunca se queixou e, como tinha uma atitude correta ao sofrer, Deus finalmente o libertou e promoveu. No final, ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio faraó. Deus também justificou José no que diz respeito à situação com seus irmãos. Eles tiveram de vir a José para comprar comida quando toda a terra estava em um período de fome. Mais uma vez, José demonstrou uma atitude piedosa, não maltratando seus irmãos. José disse a eles que o mal que eles haviam feito, Deus transformou em bem, e que eles estavam nas mãos de Deus, não na mão dele, e que ele não tinha o direito de fazer nada exceto abençoá-los. Em 1 Coríntios 10, 9 diz: Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pela morte. Nessa passagem podemos rapidamente ver a diferença entre José e o povo de Israel. Ele não se queixou de forma alguma, e o povo, tudo o que eles faziam era lamentar e murmurar quando as coisas não saíam do jeito deles. A Bíblia é muito específica sobre os perigos de resmungar, censurar e queixar-se. A mensagem é bastante clara. A queixa do povo de Israel abriu a porta para o inimigo que veio e os destruiu. Eles deveriam ter apreciado a bondade de Deus, mas não fizeram, então eles pagaram o preço. O relato dos seus sofrimentos foi escrito para nos mostrar o que acontece se nos comportarmos da mesma forma como eles o fizeram. Queixar-se é definitivamente uma mentalidade de deserto que nos impedirá de atravessar a terra prometida. Nesse contraste, podemos ver o poder do louvor e da ação de graça, e também o poder de queixar-se. Sim, queixar-se, resmungar, murmurar, censurar tem poder, mas é um poder negativo. Cada vez que entregamos nossa mente, os nossos lábios a qualquer um deles, estamos dando a Satanás um poder que Deus não autorizou a ter. Filipenses 2, verso 14 e 15 vai dizer: Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, filho do Deus inculpável, e do qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Sabe, algumas vezes parece que o mundo inteiro está se queixando. Há muito murmúrio e queixa e tão pouca gratidão e apreciação. As pessoas se queixam sobre o seu trabalho, o seu chefe, quando deveriam ser agradecidas por terem um trabalho regular e apreciar o fato de não estarem vivendo em um abrigo para desempregados ou em qualquer lugar, ou até em pé na fila da sopa. Muitas daquelas pessoas pobres ficariam emocionadas por terem um emprego, apesar das suas imperfeições. Elas estariam mais do que desejosas de tolerar um chefe não tão perfeito para ter um salário regular, viver na própria casa, cozinhar a própria comida. Talvez você realmente precise de um emprego mais bem pago, ou talvez você tenha um chefe que o trate injustamente. Isso realmente é uma infelicidade, mas a saída não é por meio da queixa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos ensina como resolver nossos problemas. Ele nos instrui a orar com ações de graça em todas as circunstâncias. O Senhor ensinou-me o mesmo princípio desta maneira. Ele me disse: Joyce, por que eu deveria lhe dar alguma coisa se você não é grata pelo que você já tem? Por que deveria dar-lhe algo mais só para você se queixar mais ainda? Se não pudermos oferecer nossos atuais pedidos de ações de graça e ter uma base cheia de ações de graças, não conseguiremos uma resposta favorável.
A palavra não diz orar com queixas, ela diz orar com ações de graças. Murmuramos, resmungamos, censuramos e queixamos, geralmente quando algo não saiu do jeito que queríamos, ou quando estamos tendo que esperar por alguma coisa por mais tempo do que o esperado. A palavra de Deus nos ensina que devemos ser pacientes durante esses tempos. Descobri que a paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. É muito importante que este assunto de queixas e todos os tipos relacionados de pensar e conversar negativamente sejam encarados muito seriamente. Creio sinceramente que Deus me deu uma revelação de como é perigoso permitir que a nossa mente e nossos lábios sejam controlados por eles. Deus disse ao povo de Israel em Deuteronômio 1:6: tempo bastante haveis estado nesse monte. Talvez você tenha estado em volta da mesma montanha muitas vezes e agora esteja pronto para continuar. Se é assim, será bom lembrar de que se você não mudar sua maneira de pensar e suas conversas estiverem cheias de queixas, você não seguirá adiante. Eu não disse que seria fácil parar de se queixar, mas você tem a mente de Cristo. Por que você não tira o máximo de proveito dela? Terminamos a nossa leitura de hoje. Continuaremos no capítulo Mentalidade de Deserto, com o tema Não me faço esperar por nada, mereço tudo imediatamente. Será que você se encaixa nesse tema? Até a próxima leitura.